jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje nós teremos o segundo episódio do nosso quadro Heroínas da Fé. Se você perdeu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui em cima nos cards para você assistir. Eu tenho certeza que é uma mensagem que vai edificar a sua vida. E o vídeo de hoje eu conto novamente com a participação do meu irmão e hoje falaremos sobre Esther. Então fica aí e acompanha tudo porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida através dessa mensagem. Oi, jovens! Como eu disse, teríamos a participação novamente do meu irmão. E aí, galera, beleza? Bom, nós sabemos que Esther teve uma grande participação na Bíblia, ela foi uma mulher muito honrosa, ela foi digna, né, de todo esse reconhecimento. A história com qual ela fez parte, ela foi protagonista, é uma história muito forte. Só que antes de todo esse acontecimento em volta dela, quem era ela? Quem era Esther antes dela ser a rainha Esther? Antes de mudar a história de muitas pessoas. Antes dela mudar a história assim, dos judeus. De todo mundo, até a nossa, né? Com certeza Verdade. Ela contribuiu com a nossa história hoje. Então, quem era ela antes dela ser essa Mulher Maravilha? Olha, Esther, que mulher abençoada. No outro vídeo a gente falou sobre Ana, uma mulher espetacular. Uma grande o que ela mulher. fez mudou a história dela, mudou a vida dela e de muitas outras pessoas. E hoje vamos falar sobre Esther, uma grande mulher também. Esther, ela era uma menina órfã, foi criada pelo seu primo, Mardoqueu, e depois ela se tornou a rainha. Esposa de Assuero. Bom, resumidamente ele já falou quem era Esther. Essa é a história. Se vocês quiserem saber mais, se aprofundar mais, é só vocês lerem o livro de Esther. Tá na Bíblia, fica logo após o livro de Neemias. É um livro curto, então assim, se você pegar pra ler, você vai ler bem rapidinho e eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. É uma história muito comovente e com muitos ensinamentos. Mediante isso, o que podemos aprender com Esther a partir desse momento que ela se tornou rainha e aconteceu tudo o que aconteceu com ela em relação a mudar a história? Conta pra gente a trajetória até esse momento. Estou com a Bíblia aqui em mãos, não é a minha, tá vendo? Essa Bíblia linda aqui, cheia de flores. É minha, gente, essa Bíblia do pastor Lucinho, tá? Ela é muito fazendo fofa. propaganda já, uma merchandising de graça. De graça, né? Porque Grátis. eu não tô sendo paga pra isso. Mas é uma Bíblia muito boa, a Mas- linguagem dela é muito fácil de você entender. E eu gostei, é verdade. Aqui, pra quem gosta de pregar, pra quem prega, é uma boa. Bom, no livro de Esther, no primeiro capítulo, vai nos contar um pouco sobre a história de Esther, o desfecho, o início ali da sua história. E podemos tirar uma lição, uma grande lição, porque a Bíblia nos diz que o rei Assuero estava dando uma festa e chamou diversos convidados, rico, pobre, mostrando a sua riqueza, a sua grandeza, tudo aquilo que ele tinha. Em determinado momento ele fala, chama Vasti. Quando ele fala para chamar Vasti, ele dá um decreto dizendo, olha, eu quero que ela venha porque a Bíblia nos diz que ela era uma mulher muito linda, formosa. E quando ele falou para que ela fosse até a sua presença, que buscasse a ela, a resposta de Vasti surpreendeu a todos, até mesmo o rei Assuero, porque era uma ordem direta. Chame Vasti. E ela falou, não vou. Aí que começa a história. E entra a Esther. Por quê? Se você for parar pra pensar, esse momento que você tá passando, essa dificuldade, esse problema, pode ser o pontapé inicial para que Deus possa te mudar e mudar a tua história. Porque se a rainha Vasti ela não tivesse negado a ordem direta do rei Assuero, Esther não entraria na jogada. Vasti fala não, e Deus diz sim para Esther, porque é agora que eu vou te honrar. Então para pensar, esse momento que você está passando, esse momento difícil de dor, sofrimento, luta, eu não sei, é na faculdade, é na escola, mas Deus ele te diz, é nesse momento de dor, é nesse momento, sabe, que você diz, cara, não vai dar certo, teoricamente, perdoa minha expressão da palavra, tô lascado, é que Deus ele vai dar o pontapé inicial para dizer, agora eu vou te honrar, porque Vasti falou não, mas você disse sim. E nisso entra Esther na jogada. Quando Esther entrou na jogada, ela ficou 1 ano em preparação para ser colocada na presença do rei. E quando ela ficou frente a frente com o rei se aperfeiçoou tanto por ela, achou tanta beleza, algo tão de Deus mesmo, que ele tornou ela rainha.
A partir do momento que Esther se tornou rainha, foi aí que tudo começou. Qual foi o pontapé inicial? O que deu início a toda a história de Esther? E qual foi a tática que ela usou para que a situação que ela estava enfrentando tivesse, assim como a história de Ana, tivesse um rumo diferente? Ela se tornou rainha. Legal. Aí você para pra pensar, pô, agora é só alegria, sucesso. É Ouros, rainha, roupas, glamour. A minha vida festas. mudou. Eu era órfã, agora eu sou rainha, sou a bambambam. Não. Infelizmente. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que em determinado momento tinha um homem chamado Ramã. Lembra de Ramã? Nova história. Complicado, né? E eles tinham os costumes, né? Como todos os povos. Nós brasileiros também temos costumes diferentes dos outros países, né? Só que a Bíblia nos diz que em determinado momento estava passando o Ramã. E todas as vezes quando o Ramã passava, ele tinha um certo poder, né? Ele exercia um determinado cargo que quando ele passava, todo mundo tinha que olhar, opa, bater continência. Dar aquela curvadinha, se ajoelhar e falar, é Ramã, é o cara. Abaixo do rei Assuero tem Ramã. Só que a Bíblia nos diz que quando ele estava passando, Mardoqueu olha assim e fala, eu não vou me ajoelhar não vou me prostrar. Mardoqueu era audacioso. Segunda lição, o que você escolhe? O que você vai fazer mediante a tudo isso? Eu não vou me prostrar. Entenda, o seu posicionamento mediante a tudo aquilo que você passa faz toda a diferença. Porque ele não se prostrou. E pelo fato de não se prostrar, de não aceitar aquela situação, influenciou diretamente a história de Esther. Sabe por quê? Porque Ramã, vendo aquilo, a Bíblia nos diz que ele criou um ódio dentro do seu coração e falou, quem é aquele cara? Ele foi atrás de informações querendo saber quem é aquele cara que não se curvava. Ele passava e ele não se prostrava. Mas lembra de Esther? Quando ela entrou no palácio, quando ela se tornou rainha, Mardoqueu falou para ela assim, olha, você não vai dizer que nós somos judeus. Você não vai revelar a sua parentela. Você não vai revelar o povo, de onde você veio. Na verdade, antes dela se tornar rainha, né? Já não era revelado que ela era uma judia. Verdade. Então, entenda, ele não se prostrou, veio o ódio, ele falou, quero matar os judeus. Agora para pensar, o posicionamento dele de não se prostrar, ela também de não querer se prostrar, de não revelar quem ela era, mudou toda a sua história, mudou tudo aquilo que veio para destruir ela, se tornou bênção. Você não se prostrar, você não aceitar essa situação, não querer viver como os outros, mas os jovens fazem, não. Por mais que você seja perseguido, por mais que as pessoas falem, mas elas vão ver algo diferente em você. E Deus ele vai usar essa situação ao seu favor. Eu não me prostrei, sou fiel. E a bênção que Deus vai me dar por ser fiel vai impactar a minha família e vai impactar os demais. E assim, a gente sabe perante a história que exatamente por Mardoqueu, primo de Esther, não ter se prostrado, esse homem aí, Ramã, ele fez um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Então, ele fez essa lei e ele queria que o rei Assuero assinasse, né, para que todos os judeus morressem. E aí entra, assim, fatal Esther na história, entra direto Esther na jogada, porque como a gente já disse, ela era judia, mas ninguém sabia. Perante isso, ela viu que o primo dela ia morrer, as pessoas do convívio dela iam morrer e até ela, né? Porque mesmo que ninguém soubesse, ela sabia que ela era judia, então ela estava envolvida ali. Decreto de morte. Vai todo mundo morrer. Acabou. Foi a partir daí que Esther teve que realmente se posicionar. E qual foi o posicionamento de Esther? A Bíblia nos diz que Esther, ela jejuou durante 3 dias. Não só ela, mas ela convidou, ela falou pro Mardoqueu, olha Mardoqueu, eu vou jejuar, convido o povo, vamos jejuar, porque Deus vai mudar a nossa história. Grande ensinamento, né? Jejum. E Jesus nos ensinou a como devemos jejuar. Aí você para pra pensar, vou jejuar pra quê? Ficar algumas horas sem comer? Eles ficaram 3 dias. 3 dias sem comer. 3 dias. O jejum ele faz toda a diferença na vida de quem serve a Deus. Faz toda a diferença. Você pode mudar a sua vida, mudar a sua história através do jejum. Por quê? Você abre mão de saciar a sua carne para alimentar o seu espírito. É o momento de você dizer para Deus, Deus, eu vou ficar sem comer. Vou ficar aqui firme buscando a sua presença porque eu sei que através do meu jejum, através desse momento contigo, o Senhor pode fazer algo a mais por mim. E foi o que ela fez. Ela jejuou, chamou o povo para jejuar e depois no final da história, o que aconteceu?
Aí entra a segunda parte da história. Ela tinha que se colocar perante o rei. E a Bíblia relata que naquela época, se você se colocasse na frente do rei sem que o rei te convidasse, dava morte. Então assim, pensa, ela ficou 3 dias de jejum. Jejuando. Ela estava lutando por ela e pelo povo dela da época, os judeus. E ela ainda tinha que se colocar na frente do rei sem que o rei tivesse chamado ela. Mas aí ela se colocou na frente do rei. E qual foi o resultado disso tudo? Deus mudou a história dela através do jejum. Ela contou pro rei que era judia. Ela falou, ela contou, olha, estão tentando me matar e o meu povo. O rei Assuero olha assim, abismado, espantado. O quê? Você? Minha esposa? Quem é esse homem que tá tentando te matar? Quem? Fala pra mim quem é esse filho de Jesus Cristo. Quem é essa pessoa? Ela olha assim pro lado. Amã. Porque antes disso, ela tinha convidado... Leia a história, leia. Tem vários outros capítulos que falam sobre isso. Leia a história depois de Esther pra você ter uma noção, sabe? Um contexto... Geral, por todo. Então, ela olhou assim e falou a ele. Porque ela tinha convidado eles pra um jantar. O rei Assuero e Ramã. O rei Assuero, a Bíblia fala que automaticamente ele subiu aquela raiva. Não, sério, Ramã? E ele já tinha feito uma forca pra matar Mardoqueu e todos os judeus. Deus inverteu a história. Aquilo que seria a morte dos judeus, não. Deus inverte e fala, agora você vai viver. Agora entenda, o seu posicionamento, o que você diz hoje, não, eu não vou me prostrar, eu quero ser um jovem diferenciado, eu quero buscar a presença de Deus, eu quero me encher do Espírito Santo, e você vai dizer, é difícil, não. Eu entendo a sua dor. O que nós queremos transmitir e falar pra vocês é que vale a pena. Vale a pena ser fiel, vale a pena se prostrar, vale a pena se santificar, vale a pena fazer o contrário, ir na contramão mesmo deste mundo, porque no final das contas você pode ter certeza, como eu falei no outro vídeo, trago-lhe a certeza de que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena, porque Deus ele pode fazer muito. A Bíblia nos diz que Deus tem preparado para nós aquilo que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, é algo muito maior. Então busque, jejue, ore, se consagre, porque no final de tudo isso é alegria, é vitória. E mesmo que venham os momentos difíceis, o próprio Jesus nos diz, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, acabou, ele venceu. No final vai dar tudo certo e essa alegria. E essa é a mensagem principal de Esther. Ela saiu do anonimato para virar rainha. Ela estava jurada de morte e Deus reverteu o quadro dela. E através do jejum e através da oração. Então, para vocês verem como faz sentido. O primeiro vídeo nós falamos sobre Ana, que foi da base da oração que ela venceu. E o segundo vídeo, o de hoje, nós estamos falando sobre Esther, que foi na base do jejum. Você unindo esses dois, o jejum e a oração, tenha certeza que Deus vai reverter o quadro da sua história. Não porque você é bonzinho ou porque você é merecedor, e sim porque a misericórdia dele é imensa, é infinita. E ele vendo ali que você está se colocando perante a presença dele, buscando com que a situação, você se prostrando perante a presença dele, ele não vai te abandonar. Então fica aí de mensagem principal e de mensagem principal sobre Esther. O que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo? Não se prostre. Busque a presença de Deus. Confie em Deus. Ele é o nosso Pai. E Ele pode mudar a tua história. Ele pode fazer diferente. Porque Deus é Deus. E nós queremos orar por vocês. Todos que estão nos assistindo. Que só Deus sabe o que você tem passado. Mas de uma coisa eu sei. Que no final de tudo isso, você vai cantar o hino da vitória. Amém? Amém. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Pai, abençoe cada pessoa, Senhor, que assistiu esse vídeo. Que o Senhor possa falar melhor em seus corações, Pai. Pois te pedimos e te agradecemos. Dá força, meu Pai, para aquele que está fraco na fé. Para aquele que está caído, levante, meu Pai. Pois na tua palavra diz que o Senhor multiplica a força daquele que não tem nada. Então, para aqueles que pensam que é o fim, não. É só o início de uma nova história, Pai. Assim te pedimos, te agradecemos.
Amém. É isso, meus jovens, esse é o vídeo de hoje, um resumão da história de Esther. Se vocês quiserem mais pra frente que a gente faça um vídeo falando sobre jejum e sobre oração, é só vocês comentarem aqui embaixo que a gente pode trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês. Eu contarei com certeza com a ajuda do meu querido irmão, que vai saber muito mais do que eu falar e pregar sobre isso pra vocês. Então, se vocês quiserem, é só comentar. De verdade, espero que essa mensagem e que essa oração tenha abençoado e que abençoe a vida de vocês. E é aquilo, né? O que eles têm que fazer agora? Dá like. Like. Muito like. Compartilhar. Compartilhar. E depois... inscreva-se no canal. Exatamente. E sábado que vem nós estaremos aqui novamente. Mais. Com uma nova mensagem pra vocês. Então inscreva-se no canal pra você não perder nada. E é isso, gente. Fiquem todos na paz. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Tchau. Fiquem com Deus.